Amados irmãos, a paz do Senhor, aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, Morro da Carolina, no Jacatirambu de Caxias, na congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, na congregação Nova Campina do Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui no primeiro trimestre do ano 2023, lições bíblicas da CPAD, classe de adultos. Estamos estudando a Viva, a tua obra, como tema geral, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E hoje vamos ministrar a lição número 4, o Ministério Avivado de Jesus. Então, o texto áureo dessa lição nos diz: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em redor. Lucas 4,14. A verdade prática nos diz: o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Preste bem atenção nessa verdade prática, que é muito importante para o nosso ensinamento nesta lição. Lucas capítulo 4, 14 a 22 é a nossa leitura bíblica em classe. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em redor. Ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e veio a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, dar vista ao cego, pôr a liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Vamos então aqui à nossa introdução desta lição, que nos diz: Jesus iniciou o seu ministério na Galiléia, provocando grande repercussão diante do povo, pois a sua fama correu por todas as terras em redor. Isto aconteceu porque, pela virtude do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galiléia. Nesta lição, veremos o impacto do ministério do Senhor sobre o povo. Além de um ministério avivado, sua mensagem era proclamada sob a autoridade do Espírito Santo. É lógico que nós devemos ver exemplo de avivamento, como já vimos, né? Nossa primeira lição falava sobre o que é avivamento, como obter avivamento, vamos dizer assim, né? Arrependimento, confissão de pecados, busca ao Deus em oração, leitura da sua palavra e tudo mais. Vimos vários exemplos de avivamento no Antigo Testamento, na lição 2, e na 3, exemplos em cada livro do Novo Testamento, né? Nos Evangelhos, no Atos, nas Epístolas, no Apocalipse. Mas nosso grande exemplo para entendermos sobre avivamento é Jesus Cristo, e nós vamos ver como foi esta parte em seu ministério. Jesus e a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo na vida de Jesus. No nascimento, o anjo Gabriel deu a seguinte notícia a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui vemos o papel do Espírito Santo como executor divino do ministério da encarnação. Sob a virtude do Espírito, nosso Senhor se tornou o Emanuel, que significa Deus conosco, o Deus que se fez homem e habitou entre nós. Então, só aqui a gente ficaria falando muito tempo, mas temos que ser concisos para poder estudar toda a lição. Isaías havia uma promessa em 7,14, a Virgem conceberá e terá um filho, e o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. A Virgem conceberá, então o texto já nos vai mostrar que ela não será uma pessoa que terá relações sexuais com alguém para poder engravidar, porque ela era virgem.
Maria não ficou virgem a vida toda, como a Igreja Católica a pregou, e depois ela se casou com José, e eles tiveram filhos, como a Bíblia mostra, irmão de Jesus, inclusive Tiago e Judas, irmãos de Jesus, escreveram 2 das epístolas gerais. O Espírito Santo é que gerou ao Messias, ao Cristo, no ventre de Maria. Então já começa essa relação entre a segunda e a terceira pessoa da Trindade no ministério terreno de Cristo. Porque para que Cristo lá na frente pregasse, depois morresse na cruz, ressuscitasse, é necessário primeiramente que ele nascesse. O Deus se fazendo homem. João 1,14. Deus fez homem e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. No batismo, antes de iniciar o seu ministério na Galileia, Jesus submeteu-se ao batismo de João no Rio Jordão. Ao sair da água, viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Eis que uma voz do céu dizia: Este é meu filho amado, em quem me compraz. Mateus 3, 16 a 17. Era uma manifestação indubitável, sem dúvida, da Santíssima Trindade. O Pai declarando Jesus como seu Filho amado. O Filho Jesus saindo da água, o Espírito Santo materializado em forma de pomba descendo sobre ele. Jesus precisava se batizar no sentido de arrependimento de pecado? Não, Jesus não pecou. Ele disse para João Batista, para que se cumprisse a justiça. E muito interessantemente, eu acho que o próprio Deus, a Trindade já sabia disso, que lá na frente pessoas iam negar a Trindade. A Trindade é uma doutrina que não está escrita na Bíblia, nunca esteve escrita na Bíblia a palavra Trindade. A Trindade foi cunhada depois pelos teólogos. Mas o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão presentes na criação do mundo, estão presentes em várias situações, inclusive aqui na situação referente ao batismo de Cristo. Porque o Deus homem, o Cristo, sendo batizado nas águas, o Espírito Santo descendo em forma corpórea e pomba, e o Deus Pai falando: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvir. E alguém ainda não crê na Trindade. Existem muitos outros textos, mas as pessoas às vezes negam ela. Na tentação, depois do batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, Mateus 4:1. E ali experimentou o jejum de 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Em todas as investidas satânicas, Jesus foi vencedor, usando a poderosa palavra de Deus. A cada ataque, nosso Senhor respondeu: Está escrito. Assim fica claro que o Senhor Jesus não tivesse a presença do Espírito Santo, o resultado de suas provações não seria satisfatório. Então o Espírito Santo conduziu, o Espírito Santo estava com ele, e ele também usou a palavra de Deus. Não tem muito a ver com o contexto que talvez o autor da lição queria dizer, mas eu quero dizer para você também, meu amado irmão. Como você pretende vencer o diabo nas suas tentações? Se você não tem o conhecimento e não aplica bem a palavra de Deus, primeiramente a sua vida. Porque eu não posso pegar os textos e dizer, isso aqui, sai Satanás, porque está escrito isso. Mas na minha vida não viver aquilo que eu estou praticando ali, o que eu estou falando. Eu tenho que ter a Bíblia como minha única regra de fé e prática, e colocar em prática no dia a dia, como vimos na primeira lição, na segunda, na terceira, e vamos ver nessa também. Então, vemos a atuação do Espírito Santo na vida de Jesus. Agora vamos ver o Espírito Santo no ministério de Jesus. Com cerca de 30 anos, Jesus iniciou o seu ministério terreno, depois de voltar do Monte da Tentação, no deserto da Judéia, pela Galileia, como está aqui no texto bíblico, a leitura em classe. A leitura bíblica em classe dessa lição mostra que Jesus foi ungido pelo Espírito para evangelizar os pobres. Esta era a missão de seu ministério. De modo geral, nosso Senhor sabia que, por causa dos bens terrenos, os ricos deste mundo não se interessam pela sua palavra, como está escrito aqui em Mateus 19, 23, 20. Vamos ler aqui. A gente sempre fala que é um texto bíblico, é um estudo bíblico, e às vezes a gente não lê tantos versículos, né? Meu irmão, você que está ouvindo vai ouvir, né, esse vídeo, né, ou vai estudar presencialmente na igreja também, leia os textos da semana, leia os textos que está lá, todos os textos da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, e leia também essas referências que aqui estão, para você poder melhor
entender o texto. 23, versículo 4 de Mateus, capítulo 19, diz o seguinte: Então, disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Não disse impossível, diz difícil. Outra vez vos digo que é mais fácil passar num camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Em todas as investidas, esta era a missão do seu ministério. De modo geral, o Senhor sabia porque era tal. Além disso, nosso Senhor foi ungido pelo Espírito para curar os quebrantados de coração. Só para explicar, quebrantados de coração são aqueles que têm um coração humilde, uma disposição para submeterem-se à vontade de Deus, como diz o Salmo 34, 18. Por isso, nosso Senhor veio tocar o coração dos homens. Ainda mais, ele também fez um convite aos cansados e oprimidos. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. E agregou liberdade aos cativos, como está em João 8, 38, 36, aos que estão sujeitos à escravidão do pecado, Romanos 8, 20, 21, deu vista aos cegos, João 9, 39, 41, cego de nascença é um dos maiores exemplos disso, e pôs em liberdade os oprimidos. Desse modo, o Espírito Santo atuou diretamente no nosso Salvador. A principal situação que Jesus veio fazer nesta terra foi morrer na cruz. Mas antes dele morrer, tinha um ministério. Nesse ministério, ele pregou, ele resolveu o problema do homem, como diz na lição passada. Os problemas da mente, do coração, do corpo e os problemas espirituais. Então, Jesus veio para fazer uma obra completa, inclusive curando as enfermidades também. E tudo isso nós vemos a ação do Espírito Santo na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui continuar ainda para o ponto 2. Jesus e a oração em seu ministério. Muito importante isso aqui, né? Jesus e a oração em seu ministério. O valor da oração. A oração do Pai Nosso aparece em duas versões nos Evangelhos. A primeira em Mateus 6, do 9 a 13, a segunda em Lucas 11, do 2 ao 4. Em Mateus, ela se encontra no contexto do Sermão do Monte. Ali, a oração do Pai Nosso não cumpre mera orientação litúrgica, mas revela o coroamento de um estilo de vida sem hipocrisia e exibicionismo religioso, como está em Mateus 6, 5 a 9, anteriormente à própria citação do Pai Nosso. Dessa forma, uma pessoa avivada se dirige a Deus como Pai Nosso, santifica o nome dele, deseja a vinda do reino, anela por viver a vontade de Deus, a cada dia está na dependência do Senhor, dá-nos o pão nosso, confessa os pecados e pede perdão, ela suplica por proteção a Deus e finalmente sabe que dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Essa oração revela uma vida humilde e quebrantada diante de Deus. Então, Jesus e a oração do seu ministério. Bom, aqui os discípulos perguntaram ao Senhor Jesus, falaram: pessoal, fulano, lá, líder tal, ensinou o pessoal a orar, os outros ensinou a orar, e que o Senhor nos ensina a orar. Então Jesus falou: vocês então vão orar, ora assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, nosso teu reino, seja a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que nos dá hoje, perdoa nossas dívidas, como nós perdoamos devedores, e do Senhor é o reino, a glória e o poder para sempre. Amém. Jesus deixou um modelo e disse assim: agora repete isso. Mais uma vez vamos falar da Igreja Católica, não queremos ficar falando aqui de religiões, de igrejas, enfim, mas são os ensinamentos que a gente precisa corrigir para que jamais possamos entrar na mesma ideia. Você cometeu um pecado, você ora 10 vezes o Pai Nosso que vai ser resolvido o seu problema. Não, Jesus não deixou uma oração para ser decorada. Jesus deixou uma oração para termos como modelo. E como é modelo, quando você fizer a sua oração, porque a Bíblia diz que você pode orar e deve orar na sua casa, feche a porta do seu quarto. Aí alguém vai falar: pastor, meu quarto não dá. Por quê? Então feche a porta do banheiro, onde você for, e ore a Deus, fala com Ele em secreto. E aí você vai abrir o seu coração, vai apresentar ao Senhor o seu problema. Mas precisa ter esse modelo. Quando você ora, como ele chega a ser, uma pessoa avivada se dirige a Deus como Pai Nosso. Então você deve começar sempre a sua oração glorificando e exaltando o nome do Senhor. Use a expressão que você quiser, menos expressão jocosas aí que o pessoal anda achando que é bonito, o maioral lá de cima, Deus é 10. Não use essas coisas não. Use
sentido bíblico. Olha para a oração de Neemias, olha para a oração de Daniel, olha para outras orações de homens e mulheres do Antigo Testamento, principalmente onde é mais relatado, ou algumas no Novo Testamento, vai ver que essas pessoas oravam engrandecendo o nome do Senhor. Depois ele diz, Pai nosso, santifica o nome dele, deseja a vinda do reino. Isso está dentro do coração, não está numa palavra exterior. Apenas dizer, venha o teu reino. Porque às vezes você fala na oração, venha o teu reino, mas se Jesus demorasse mais é melhor, porque eu tenho muita coisa para fazer aqui. Não, o reino de Cristo precisa vir. Alguém vai dizer, não, pastor, o reino aqui é o reino que já está aqui, é o reino de Deus que está no mundo. Bom, não vamos ficar discutindo isso, mas o desejo tem que ser este. Anela por viver a vontade de Deus, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Avivamento é ouvir a voz de Deus e colocar em obediência aquilo que Ele mandou você fazer. Ele está na dependência, Senhor, dá no pão nosso cada dia. O pão nosso é dado porque eu trabalho muito, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, caiu o meu pão. Não, você tem que trabalhar, lógico, meu amado irmão. Mas a tua dependência também, Senhor, porque Ele te dá o rapa, a respirar, Ele te dá saúde, Ele abre portas, Ele fecha portas, se for o caso. E aí você precisa estar na dependência total e absoluta do Senhor. Confessa os seus pecados, perdoa aquilo que você precisa perdoar e suplica ao Senhor a proteção dEle, e sabe que dEle é a honra, a glória, o louvor, o reino, a majestade, tudo é dEle. Uma vida de oração. Nos evangelhos podemos perceber várias ocasiões de oração no ministério de Jesus. Ele orou para escolher os seus discípulos, em 6, 12 a 16, provavelmente de Mateus, fez uma oração de gratidão por Deus se revelar aos humildes por ocasião do envio dos 70 discípulos, no 10, 21 e 11, 25 de Mateus, Lucas 10, 21. Logo aprendemos com Jesus a importância de uma vida de oração, pois mesmo sendo Deus na condição humana, nosso Senhor buscava comunhão com o Pai por meio da oração. Além disso, a vida de oração no Getsemane também nos ensina que a vontade de Deus sempre é a melhor. Então Jesus nos deu exemplo de oração. Eu tenho que orar porque Davi orava. Eu tenho que orar porque Jeremias orava. Não, tudo bem, esses homens deixaram exemplo. Eu tenho que orar porque Paulo orava, porque Pedro orava, porque João orava. Ok, esses homens não deixaram exemplo. Mas o maior exemplo, como eu disse no início, na introdução, é nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus viveu uma vida de oração. Ele foi escolher os discípulos, os apóstolos, né, entre os discípulos todos que ele tinha, os 12 apóstolos. Ele orou a noite toda, ele chegou de manhã e falou, vem cá Pedro, vem cá João, vem cá Tiago, Felipe, Bartolomeu, Judas Iscariote, outro Judas, Simão, Tomé, enfim, escolheu todas aquelas pessoas para que estivesse acompanhando o seu ministério de perto. Ele deu muitos outros exemplos, e por final ele deu o exemplo do Getsemane. Jesus estava perto de morrer. Ele sabia, porque ele veio para isso, ele não veio aqui enganado, ele veio para essa terra sabendo que ele ia nascer, viver, pregar, fazer milagre, mas um dia ele ia morrer e estava chegando o momento da sua morte. Ele ora ao Senhor e pede que seja feita a vontade do Senhor. Se for possível, pode de mim esse cálice, mas se não for, seja feita a tua vontade. Ele também estabeleceu que a vontade do Pai seria melhor para a vida dele. Ele estava aqui, Jesus era Deus, para que ele precisava orar? Ele estava nessa terra, então ele era 100% Deus, 100% homem, ele queria manter a sua comunhão com o Pai. Se nós sendo humanos, se nós sendo falhos, se nós sendo pecadores, alcançados pela misericórdia e graça do Senhor, temos que ver uma vez de oração. Pastor, então tem que estar na igreja, na Metodista Pentecostal, a qual eu dirijo, terça-feira, oração, Caxias e Congregação Nova Campinas. Sexta-feira, oração, Congregação em Santa Marta. Eu tenho que estar nesse dia de oração na igreja, para que ali eu possa ver minha vida de oração. Eu sempre digo na igreja, não sabem disso. Deve estar? Deve. É bom estar? Maravilhoso. Eu gostaria que todos os membros fossem nos trabalhos de oração e nos outros cultos também. Maravilhoso é. Mas a vida de oração não pode ser o dia de oração na igreja, meu amado irmão. A vida de oração é você tirar o seu tempo em casa. Eu já falei na lição de hoje. Fecha a porta do seu quarto, fala com teu pai em secreto. Nós, individualmente, temos que ter uma vida de oração. Na igreja a gente ora coletivamente, um pede pedido, o outro intercede pelo outro, mas a gente tem que viver uma vida de oração, clamando ao Senhor a sua misericórdia, a sua graça, a sua bondade a cada dia de nossas vidas. E também agradecendo Ele as bênçãos recebidas, exaltando Ele como Deus. Jesus viveu uma vida de oração, deixou o exemplo para que nós vivêssemos. Vamos para o último ponto da lição, que é uma vida na unção do Espírito. Com unção,
nos referimos a uma vida de serviço sob a confirmação do Espírito Santo, a semelhança da atuação do Espírito no ministério de Jesus. Aí eu volto para a verdade prática. O alcance da vida espiritual o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Preste atenção nisso. Nós estamos falando de Jesus, mas estamos vendo aqui o que ele diz. A unção do Espírito na vida do obreiro. O obreiro tem muitas atribuições na obra do Senhor. Ele exerce a liderança administrativa, a atividade do ensino em alguns, até mesmo a música cristã. Por isso é muito fácil essas atividades caírem na rotina e se tornarem meramente burocráticas. Mas o obreiro ungido sabe que o Espírito renova as suas forças e não permite que veja a obra do Senhor com mero olhar humano. De maneira graciosa, vê a confirmação do seu ministério quando o Senhor salva vidas por meio de uma pregação ungida. Quando o crente muda a atitude por causa de um ensino dirigido pelo Espírito, quando há edificação espiritual por meio de um louvor bem executado na presença de Deus. Ele cita aqui 1 Coríntios 14, 26. Vamos até ler aqui 1 Coríntios 14, 26. É um estudo bíblico, né? Precisamos também ler a palavra. 1 Coríntios 14, 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntares, cada um de vós tem salmo, doutrina, revelação, língua, interpretação, faça-se tudo e em edificação. Mas todo este bem do Senhor, inevitavelmente, é acompanhado de uma vida piedosa. Por isso, o obreiro do Senhor não deve negligenciar a oração, o jejum, o estudo devocional da palavra de Deus. Esses exercícios piedosos são um alimento espiritual diário e permanente de todo obreiro avivado na obra do Senhor. Então, aqui ele está falando de obreiro. Eu até estenderia para todos os irmãos de Cristo. Preguei agora na igreja, recentemente, um texto de Timóteo, quando Paulo falou do seu chamado, e disse para os irmãos, esse chamado aqui era específico de Paulo? Sim, mas eu vou colocar como chamado para todos os crentes. Quando Deus nos chama, é para fazer a diferença. Paulo dizia naquele texto de Timóteo, que o Senhor, ele foi um blasfemo, ele foi uma série de coisas, mas Deus, pela sua misericórdia, o chamou e deu o ministério, e ele se confortava com isto, mas que também Deus, ele era o maior pecador, e por causa disso, pela sua conversão, né, nós estamos aqui interpretando as palavras de Paulo, ele se tornou um exemplo para outras pessoas. Então nós aceitamos a Cristo como Salvador, e agora temos que anunciar este Evangelho. Veja bem o que ele disse aqui. O obreiro tem muitas atividades. Pregar, administrar, eu vou até ler aqui como ele falou aqui, né? Liderança administrativa, atividade de ensino, algum mesmo até da música cristã. Então, pastor, obreiro, vamos colocar dessa forma, tem que administrar a igreja, tem que fazer a coisa certa. Não pode simplesmente, pastor, só administra sozinho, não, meu amado irmão, tem um grupo de pessoas que vão me ajudar a administrar. A Igreja Metodista Pentecostal administra a sua parte financeira, de fazer obras e outras coisas, através de um conselho local que se reúne uma vez por mês e toma decisões, liderado pelo pastor, logicamente. E a parte espiritual, a exclusão de membros, a recepção de membros, ou assuntos, às vezes, doutrinários precisam ser discutidos, num presbitério, que é o pastor auxiliar, se for o caso, e os presbíteros. Então, a igreja, o pastor não faz nada sozinho, mas ele tem a parte administrativa para fazer, que cumpre ele. Tem a parte do ensino, da pregação, e às vezes alguns até mesmo a parte da música, ou cantando, ou tocando o instrumento. Isso pode se transformar na vida do obreiro, e aqueles obreiros que não são pastores, mas também tem esse ministério pastor, também pode pedir ao presbítero para lá dar uma aula, ensinar, enfim, todas essas coisas precisam ser feitas. Não podemos cair na rotina. E para não cair na rotina, estou fazendo porque tem que fazer. Estou fazendo automaticamente. Estou fazendo para cumprir o dever. Às vezes isso no trabalho secular acontece. Nós ficamos ali para cumprir dever. Então, tem que fazer isso aqui, vamos embora. Já estou aqui mesmo, não tem jeito. Mas a obra espiritual não pode ser feita assim. A obra de Deus não pode ser feita assim. E aí ele diz aqui no final o segredo. Ele diz, mas todo... vamos lá. Por isso o obreiro do Senhor não deve negligenciar a oração, o jejum e o estudo devocional da palavra. Segundo ele pode até citar aqui 1 Timóteo 4,7. Vamos aqui 1 Timóteo 4,7. Ele citou alguma vez. Paulo escreveu 3 cartas pastorais e 2 delas a Timóteo.
mas a rejeita as palavras profundas e veras, exercita a ti mesmo em piedade. E essa piedade que ele diz é isso, é uma vida de oração, de jejum, de estudo da palavra. E aí você vai se renovando espiritualmente, porque o Espírito tem que adicionar a vida do obreiro, para que ele possa fazer o melhor para o Senhor. E ele diz aqui, aí volta um pouco anteriormente, né? O obreiro ungido, aquele que está na direção do Espírito Santo, sabe que o Espírito renova suas forças, não permite que veja o Senhor com mero olhar humano, e de maneira graciosa vê a confissão do ministério quando o Senhor salva a vida por meio de uma pregação. Quando o crente muda a atitude por causa de um ensino dirigido pelo Espírito, e quando a edificação espiritual por meio de um louvor executado na presença de Deus. Então temos que ter cuidado com tudo isso. Tanto a pregação, o ensino, o louvor tem que ser direcionado por Deus. Não, a gente pensa que só tocar um instrumento, só cantar na igreja vai fazer uma diferença na vida das pessoas. Mas até isso tem que ser também na unção do Espírito Santo. Vamos para o último ponto da lição, a unção do Espírito na vida do crente. Então ele falou do obreiro, agora ele vai falar do crente. Viver uma vida na unção do Espírito não é privilégio apenas dos que exercem vocação ministerial na igreja local. A palavra de Deus diz que somos sacerdócio real, está lá em 1 Pedro 2,9, chamados para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Mais precisamente, Deus chamou cada crente a comunicar o Evangelho em todos os lugares em que seus pés tocarem. Eu até antecipei um pouco, falei no ponto anterior, está lá em Mateus 28,19, esse é bastante conhecido, mas está em Efésios 6,15. Vamos a Efésios 6,15. Eu disse para o irmão já no início do estudo, você deve ter prestado atenção. Leia esses textos, meus amados irmãos. Esses textos são importantes para o nosso crescimento espiritual, para o nosso entendimento até da própria lição. E calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. Temos que anunciar esse Evangelho. E aí ele diz mais, mas para isso a nossa vida deve estar debaixo da unção do Espírito, Mateus 25,4. Então exerceremos influência poderosa em nossa família, na faculdade, no local de trabalho ou em qualquer esfera da sociedade. Assim seremos testemunhas poderosas de Jesus sobre a unção do Espírito Santo. Aí eu volto mais uma vez, antes de iniciar o livro, vou ler de novo, verdade prática. O alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. E alcance esse, alcançar a vida, meu amado irmão. Deus quer um avivamento na igreja, que eu seja cheio do Espírito Santo para profetizar. Profecia faz parte também dos dons espirituais que a igreja precisa. Deus me ungiu para falar línguas estranhas, também faz parte do pentecostalismo, falar língua estranha. Deus me chamou para interpretar a língua, a que eu falo ou a que o outro fala, também faz parte da interpretação de línguas. Deus me chamou para ter o dom de curar, operar maravilhas, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, tudo faz parte no avivamento do Senhor. Mas a vida com Cristo, o fruto do Espírito na minha vida, o mundo vendo Cristo em mim, esta é a parte mais importante. Essa é a parte mais importante. Então, eu preciso dar fruto, eu preciso, como diz aqui, exercer uma influência poderosa na família, na faculdade, no local de trabalho. E eu vou além da faculdade, eu falo faculdade aqui. Pastor, eu estou no ensino médio ainda. Ou até se você está ouvindo esse vídeo, provavelmente poucas adolescentes ou até crianças ouvirão, mas se você tem um filho que ainda é pequeno, ensinado na palavra de Deus, ele pode, aonde ele estiver, ele também dá testemunho de Cristo. Contei recentemente na igreja e conto aqui para os irmãos. A minha filha Alice Maria, ela, minha filha mais velha, nós morávamos ali no Corte 8, e ela estudava num colégio que na época era particular, hoje virou um colégio da prefeitura. Ela muito pequena, talvez nos seus 9 anos de idade, eu não sei exatamente a idade que ela tinha, ela chegou em casa e falou para minha esposa: mamãe, uma coleguinha falou em morrer, falou que estava querendo morrer, tirar a sua própria vida. E aí eu parei, conversei com ela e falei de Jesus para ela, e graças a Deus creio que aquela menina tirou aquela coisa da mente. Minha filha tinha talvez uns 9 anos de idade. Você cria seu filho na presença do Senhor, ele vai ser, vai transformar o ambiente lá onde ele estuda. Pode ser no ensino médio, ensino fundamental, faculdade, pós-graduação. Isso eu estou falando de uma das partes que ele falou. Segundo, você vai ser, eu estudei na faculdade secular,
e só tinha 2 crentes, eu e o irmão Alcei, que era um irmão da igreja metodista, e eu da metodista pentecostal. E fizemos a diferença ali, até culto fizemos dentro da sala de aula no intervalo. Você precisa fazer diferença. O mundo precisa saber que você é um cristão. Ele diz que na faculdade, no local de trabalho, as pessoas precisam saber que você é um cristão que faz a diferença. E faz a diferença não porque você quer fazer a diferença, mas que o Espírito está atuando na tua vida, e aí fará diferença nesses locais. Vidas vão se render a Cristo, vidas vão aceitar a Cristo, às vezes sem você falar uma palavra, apenas vendo o teu exemplo, o teu testemunho de um verdadeiro cristão. Louvado seja o nome do Senhor. A unção do Espírito na vida do crente é o último ponto desta lição, e vamos para a conclusão. Nesta lição vimos que o Senhor Jesus teve um ministério avivado, porque foi ungido pelo Espírito Santo. Ora, se o Senhor Jesus, sendo Deus, foi ungido pelo Espírito Santo para desenvolver o seu ministério, por que conosco seria diferente? Vivamos, pois, uma vida de serviços na causa do Mestre, de modo que o Espírito Santo confirme a nossa vocação. Os sinais vão seguir o que crerem. Então, primeiro vem a pregação da palavra. Primeiro vem o testemunho de Cristo. E aí você ora, você jejua, você consagra a sua vida, você lê a Bíblia, você estuda a Bíblia, você vai para a escola bíblica dominical, você vai para o curso de oração, você vai para o curso de doutrina, você vai para todos os trabalhos da igreja, e você recebe o ensinamento da palavra, e aí você vive uma vida de testemunho do Senhor Jesus. É isso que o Senhor quer, isso é uma vida avivada. Não é aquela vida que você está cheio do Espírito e daqui a pouco está fraquinho. Cheio do Espírito, daqui a pouco está fraquinho. Não, o Senhor quer uma constância. Devemos estar sempre buscando a face do Senhor. Deus possa abençoar a todos através deste estudo, e se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos voltando com o avivamento na vida da igreja, lição de número 5. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém.